Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Essa é a mensagem de um paralítico. Como muitos de nós chegamos aqui como paralíticos, chegamos aqui como cegos. Só que aos poucos Jesus vai nos mostrando, Jesus vai nos libertando, Jesus vai nos ensinando. E a cada passo que a gente dá no sentido de Deus, há um crescimento. Eu acredito que eu estou falando nesta noite para você que já é um filho. Você acredita nesse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que sem Ele nada foi criado. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares juntos à porta lhes cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os seus pecados. E assim, ali assentados, alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico então, perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para o que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluia, glória a Deus. Bom, esse texto aqui, ele começa, podem se sentar. Esse texto ele começa, logo no seu iniciozinho, ele diz que Jesus estava pregando a palavra. Não existe milagre se não existe a palavra de Deus. Todo milagre se inicia com a palavra. E aqui você está diante de uma igreja que é findada na palavra. Aqui nós não prometemos que você vai entrar pobre e sair rico, mas prometemos que você entra doente e sai curado. Não somente uma cura física, mas também uma cura espiritual. Pois o reino de Deus, ele não é visível aos olhos do homem que não crê, mas para o homem que crê, ele é real. Então tudo se inicia a partir daí, da palavra. E a partir daí, o segundo ponto que a gente levanta dentro desse milagre de Jesus é que ele se admira com a fé dos quatro que carregavam aquele paralítico. Quantos de nós não viemos carregado por alguém? Quem de nós teve a coragem de chegar aqui, até aqui, sozinho? Nós sempre dependemos de alguém. Sempre o evangelho foi plantado por alguém. É uma semente que vai crescendo a cada momento que nós estamos na presença do Senhor. Quando nós aprendemos a experimentar uma coisa que é diferente daquela fé que todos têm, porque acredite, a fé foi dividida entre todos na mesma proporção. Só que essa fé aqui não é uma fé que você tem quando você abre um business ou você abre uma companhia, que você acredita que vai dar certo. Essa fé aqui é uma fé grande,
É uma coisa extremamente diferente. Sabe por que ela é uma fé grande? Porque ela precisa de uma coisa, um elemento principal e fundamental. Está em Ezequiel 36, 26. Se a mídia puder ajudar. Ezequiel 36, 26 vai dizer assim, olha. Se a mídia pode ajudar. Ok, se não pode, está aqui já. Bom, Ezequiel 36, 26 vai dizer assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, para experimentar essa fé grande, é preciso um novo coração. É por isso que todos nós temos que passar pelo novo nascimento. Porque apenas o Espírito de Deus pode trazer essa fé para a construção de milagres em nossas vidas, para transformações de nossos pensamentos, a mudança de comportamento, de caráter, de palavreado, de forma de tratar o nosso próximo. É somente a partir daí, a partir dele, desse novo coração dado por Deus, porque a palavra no versículo 25 vai dizer que é só Deus que faz, não sou eu que faço. Então, o que gera essa fé grande é o próprio Deus que vive agora a partir dentro do meu coração. Porque o coração antigo, a Bíblia vai dizer que ele é enganoso. O coração do homem te engana. Se você não é nascido de novo em Cristo, ele te engana. Olha que nós estamos falando de Ezequiel, a gente está falando do Antigo Testamento. Mas ele tinha a presença do Espírito Santo, amém, aleluia. Porque a graça de Deus começa a partir da criação do homem. Porque Deus não tinha necessidade de nos criar, mas Ele quis. Ele quis. Ele quis ter uma família. E hoje eu e você somos chamados de filhos. Pois acreditamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E tem uma coisa interessante que diz aqui, que Ele perdoou os pecados. E naquela época, veja bem, Jesus, Ele não está pregando para nós, do Novo Testamento. Jesus, Ele ainda prega para o povo do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento só é iniciado após a ressurreição de Cristo. Então esse povo aqui, ele é um povo ainda findado na lei. Findado em todo o princípio de Moisés. E ali estavam alguns escribas, que eram pessoas que dotadas de total conhecimento da lei de Moisés. Pessoas que quando viram aquele milagre, não acreditaram no que estavam vendo, pois eram pessoas céticas. Pessoas que não criam que Jesus era Deus. Então, quando a gente entende isso, e quando ele fala que a remissão de pecados, ou seja, está perdoado os seus pecados, eles não acreditam, porque somente Deus pode perdoar. Mas eles são céticos, eles não criam, eles não aceitaram as boas novas. E aí vai ter um texto que está em João 20. Olha que coisa interessante. João 20, do 21 ao 23. Vamos lá, se a mídia puder aí. Exato. Olha isso. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Mas olha que coisa interessante. Ele disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Essa paz aqui não é a mesma paz que ele dá anteriormente.
Porque aqui ele está conversando, aqui Jesus já foi ressuscitado, aqui Jesus já está se apresentando a eles, Jesus já é ressurreto, e aqui ele está ensinando que essa paz ela é diferente da primeira. Essa paz é um condicionamento para o id. Ele está dizendo que a paz seja convosco, ou seja, eu estarei com vocês, aonde quer que vocês estejam. Não temais, eu sou contigo. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então aqui Jesus está dizendo que ele iria capacitar, como já tinha feito, só que agora dando a cobertura espiritual para que eles pudessem fazer o id do Senhor. Assim como eu e você somos capacitados para ir e fazer. O versículo 22 agora, diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Então aqui eles recebem o Espírito. Antes mesmo do Pentecostes, eles já recebem o Espírito, a capacidade para ir e fazer a diferença onde quer que ele estejasse, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, a partir desse novo coração em Cristo. Versículo 22, olha só. Perdão, 23, né? Isso, 23. Se de alguns, olha isso, bem importante. Aqui ele está capacitando quem? Os discípulos. Veja bem. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se los retiverdes, são retidos. Ou seja, todo ministro capacitado, santificado, com um novo coração, arrependido de todos os pecados, lhe é concedido o perdão dos pecados. Ele condiciona a todo discípulo a perdoar pecados. Mas para isso você tem que acreditar. Quando o pastor sobe e dá uma ordem à igreja, quando ele tem no coração dele o corredor de milagres, acredite, vai acontecer milagres. Pois ele é condicionado pelo Espírito Santo, que foi soprado no novo coração para isso. Mas para isso, você tem que ter a fé grande. Você tem que acreditar que cada palavra que sai daqui, sai da boca de Deus. Pois não sou eu que estou aqui, e sim o Espírito de Deus que está em mim. E fala à igreja: abre os seus ouvidos e ouça a voz do seu Senhor. Pois bem, quando nós entendemos o que a cruz do Senhor representa, o que Ele fez, o que Ele viveu, da forma que Ele ensinou. Quando eu começo a viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, quando o meu caráter é moldado em Cristo, eu vivo uma nova realidade de vida. E eu estou na posição de receber tudo o que Deus tem para mim. Tanto milagres, quanto promessas, quanto tudo aquilo que Ele condicionou, todos do Antigo Testamento, todos os profetas, todos os juízes, desde lá até aqui. Pois nós somos agora chamados de filhos
do Senhor. Somos família de Cristo. Mas para que você possa viver tudo o que Ele tem para você, você precisa desse novo coração. Porque o coração do homem não entende essas coisas. O coração que não é transformado, a Bíblia vai dizer em Ezequiel que ele é de pedra. E pedra não entra nada. Não entra água, não entra palavra, não entra absolutamente nada. Eu sei que a vida lá fora, nosso dia a dia, tem retirado essa fé grande. Tem nos aflito, tem mostrado as aflições, as preocupações. Eu digo a você, se você vê muito jornal, muito telejornal, se você lê muita notícia online, você pode ter certeza que essa fé vai ser bloqueada. Pois os sinais estão aí. Precisamos entender que os sinais já estão aí. E que Cristo bate a porta. Cristo quer fazer morada em você. Pois o tempo da igreja se finda. Estamos na última diáspora, no último tempo Kairos, ou seja, o último tempo da graça. A graça está se findando, irmãos. Até que Deus tem chamado pessoas. E pessoas, como disse o versículo, têm retido a bênção. Não aceitam a palavra. Não entra, porque não tem esse coração novo. E a palavra vai dizer que aquele que reter, está dizendo para os discípulos, não se preocupar. Por quê? Porque aqueles que são retidos, vão ser retirados do reino. Você tem noção que pessoas vão ser retiradas da presença do Senhor? Que pessoas não estão escritas no livro da vida. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O próprio Jesus ensinando, depois de ressuscitado, afirmou que pessoas não iriam compreender, não iriam aceitar a sua palavra. Mas não é nosso dever escolher, apontar, decidir quem deve e quem não deve ser pregado. Quem deve ou quem não deve escutar o que sai da minha boca. E talvez muitos de nós não consigamos ou não conseguimos alcançar almas porque nós estamos falando demais e agindo de menos. Veja que os 4 tiveram uma ação. Fizeram um ato de amor. Eles subiram. Antigamente, os telhados eram feitos de palha. Então, facilmente era retirado esse telhado. E as casas normalmente tinham uma escada lateral que subia até em cima, para facilitar essa palha ser removida e recolocada uma nova. Então, eles sabiam como fazer. E eles, sem pensar, eles fizeram por amor ao próximo. E sabe qual é o grande problema de nós? Porque nós não estamos vivendo os milagres. Sabe por que os dons espirituais não estão sendo repartidos no nosso tempo como era antes? Porque nós não estamos sendo exemplos. Nós não pensamos no nosso próximo. Nós
Pensamos no meu, eu, depois eu, aí depois talvez o meu próximo. Irmãos, todo serviço para Deus é aceito. Pelo mínimo que você ache que você não contribui, você está contribuindo. O pastor Lei, sozinho, não faz nada. Faz, pastor, sozinho? Alguma coisa? Não faz nada. Se não fossem os irmãos agora estarem aqui 30 minutos antes, preparar o som, o irmão lá, ó, que está, ó, cuidando do som, se ele não tivesse vindo antes do culto. A irmã que eu vi sábado aqui, cadê ela? Ela está lá no fundo, estava lá no fundo, limpando a igreja. São coisas invisíveis que ninguém vê. Todo mundo nesse momento só está me olhando, achando que eu sou a referência nesse momento da igreja. Não, eu não sou a referência. A referência é todos aqueles que vieram preparar o ambiente para que Jesus pudesse fazer um milagre. Então, quando você pisardes, tá aí ela aí, ó, acabou de chegar, irmão. Estava no sábado aqui, ó, limpando. Eu vi, de manhã. Então, quando você pisardes na casa do seu pai, veja bem, se você acredita em Jesus, agora é a casa do seu pai. Comece a agradecer. Para de reclamar. O espírito de incredulidade causa isso em vocês. Impede que o milagre venha. Impede que o poder de Deus aconteça. Impede que uma mudança de vida ocorra. Então seja mais grato, pois a gratidão alegra o Senhor. Quando nós entendemos que um espírito grato faz acontecer milagres, pois Jesus é Deus, e Ele sabia e Ele entendeu o ato que aqueles 4 fizeram de amor por aquele filho. E ele ficou, a Bíblia diz que em outro capítulo, que está em outro livro que fala da mesma história, diz que Jesus ficou tão alegre, ele ficou feliz de ver o tamanha fé daqueles 4. Então, irmãos, vamos se unir mais como igreja, para que as maravilhas do Senhor comecem a acontecer no nosso meio. Porque enquanto o espírito de incredulidade estiver em nosso meio, nós não veremos maravilhas da parte do Senhor. Então vamos se unir mais. Nós temos, eu como líder de missões, nós vamos ter agora a nossa festa da roça. E a gente vai precisar de todos. De todos. Não é de alguns. Não é de meia dúzia. Você não precisa nem mesmo ser membro para fazer isso. Basta você querer. Porque Deus, Ele entende a intenção do seu coração. E Ele se alegra em ver que você está dando esse passo. Mas se você nunca der esse passo, Deus, Ele vai reter de você. Enquanto você não compreender que não é meia dúzia que faz o reino, e sim todos nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como brasas, e o fogo só vai pegar quando todos entenderem que nós somos várias brasas, e que unidos, a presença, o fogo do Senhor desce.
E aí nós vamos presenciar maravilhas. Amém? Seria isso a palavra de hoje. Eu passo para o pastor. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.